Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria e o carinho de São José. Aqui é o professor Miguel Ângelo e essas são as Gotas de Teologia. A gente estava e está mergulhando mais profundamente no Evangelho de Marcos nas nossas últimas aulas. Você se lembra que a gente já deu uma visão panorâmica do texto bíblico de Marcos, vendo alguns aspectos que nos ajudam agora sim a entrar mais profundamente nos textos. E a gente vai começar a fazer isso a partir do nosso encontro de hoje. Então fica ligado que a partir de hoje a gente já vai começar a mergulhar nos trechos específicos da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Eu vou ler para você então aqui a introdução do Evangelho segundo Marcos, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, no capítulo 1, versículos 1 a 3, aparece configurado da seguinte maneira: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, a gente tem aí o início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, assim como está escrito no livro do profeta Isaías. E aí vem a descrição desse trechinho que eu acabei de ler para vocês. Meus irmãos, o que a gente vai fazer então a partir de hoje? A cada encontro nosso, a gente vai destacar alguns aspectos importantes presentes nos trechos bíblicos, tá bom? A ideia não é esgotar tudo. Lembra que a gente está aqui em gotas de teologia. Então, aos pouquinhos a gente vai destacar pouco a pouco, passo a passo, elementos dos trechos bíblicos de Marcos, agora em cima mesmo das passagens bíblicas, de forma a alimentar a nossa fé e o nosso conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente destaca hoje aqui é a palavra início do Evangelho de Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, a gente vê logo no início da narrativa a palavra início. Esse termo grego, arquê, ou arqué, ele dá essa ideia de algo que é o fundamento das coisas. Então, bem interessante isso, a gente pensar a palavra início como princípio. A gente às vezes até fala isso, né? Os meus princípios, né? O que a gente quer dizer quando fala isso? Os meus princípios é aquilo que fundamenta a nossa vida, não é? Os nossos valores, a nossa forma de pensar. Eu ajo segundo os meus princípios. Eu ajo de acordo com aquilo que é a minha essência, aquilo que é o meu fundamento, a minha base. Então, quando esse trecho fala início, tem a ver com essa novidade do Evangelho, essa novidade que Marcos quer realçar. Diferentemente de Mateus, por exemplo, que começa também fazendo uso em algum momento das genealogias, outros trechos bíblicos fazem uso de genealogias, narrativas de genealogias. O que é isso? Genealogia são formas de você historicamente mostrar dentro daquela cultura da época, seja o heroísmo de alguém, a importância, a legitimidade daquela pessoa, e aí você vai narrando aí as gerações antepassadas, não é? Daquele personagem. Marcos, quando coloca início, ele está querendo dizer que o que importa é o que vai começar a partir dali. Jesus é aquele que marca o tempo de tal forma que o que vale mesmo ser contado é aquilo que vai ser dito a partir de então.
nem tanto as coisas que passaram, mas, sobretudo, o evento, Cristo Jesus. Ele não está preocupado aqui, como Lucas também estava, de certa forma, né, com o estilo literário, preocupado com o caminho, com o estilo que ele vai usar na sua narrativa. O que ele quer mostrar é Jesus como o princípio das coisas. Marcos, então, ele, embora seja o primeiro evangelho, ele já começa a dizer a que veio. Ele está interessado em contar aquilo que é o essencial, o fundamento, que é Jesus. E aí ele, como é o primeiro, ele não segue alguns caminhos que os evangelistas posteriores, enriquecendo a revelação, optarão por fazer mais à frente. Marcos é mais enxuto, ele é mais curtinho, ele é mais direto, mas ele está focado em uma única coisa, que é transmitir esse princípio que é Jesus. O Evangelho começa com o Cristo, ele é o começo. É Cristo, sem Cristo nada é o suficiente, tudo mais é secundário. Então ele vai tentar traduzir isso para os seus ouvintes, para os seus leitores, sendo o mais fiel possível a este princípio que é a própria vida de Jesus. Talvez Marcos aqui também tenha alguma influência daquilo que a gente vai ver em Gênesis primeiro, né? No princípio era a palavra, né? Gênesis vai envolver aí a questão da criação do universo, e Marcos, talvez numa analogia, numa comparação com Gênesis, ele vai envolver o próprio Cristo como o Evangelho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, o Evangelho de Deus, aquele Evangelho que vai anunciar o vencedor da morte, aquele que transpôs o sofrimento, aquele por quem Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15:55, morte, onde está a tua vitória? É este evangelho que importa no anúncio da mensagem cristã, pós-pascal. É esse ponto de partida que se inicia na certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Esse evangelho não é algo repetido, não é uma cópia de versões antigas. Ele não é feito de tradições caducas do passado. É um evangelho, ao contrário, reflexo das exigências de Deus aos homens, e esse mesmo Deus coloca essa tarefa e essa missão para aqueles que o experimentam, de anunciar essa novidade de Jesus. Por falar nisso, evangelho é essa palavra que significa boa nova, boa notícia, evangelho. Então, essa boa notícia do Evangelho de Deus que transborda no mundo através do Filho do Homem, do Filho amado de Jesus. Então, o começo do Evangelho está nessa dimensão do Espírito do Senhor. É uma novidade, uma mudança pessoal, uma modificação social, uma proposta de transformação. É um convite a um êxodo para dentro da própria pessoa, das próprias culturas, das nações, de todo o universo. Nesse sentido é o princípio, é o fundamento de tudo. É Ele, Jesus, é o Evangelho de Jesus. Então, a gente está começando tão muito bem, partimos então para aprofundar a nossa fé, vendo agora os trechos bíblicos, e eu espero para mim e para você e para todos nós que a gente sempre visite esse princípio de Jesus na nossa vida, para nos fortalecer e para nos alimentar nas tarefas do nosso dia a dia. Um grande abraço para você, feliz Dia dos Pais, você que é papai, você que tem o teu pai vivo, que Cristo alcance o coração do teu pai, seja aqui ou se ele já estiver na eternidade adorando esse princípio eterno que é nosso Senhor. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.